Do outro lado do clássico, Mauro, o Carpini tem algumas questões para resolver. Por exemplo, lateral direito, o Igor Vinícius teve lá uma contusão no jogo contra a Portuguesa, não joga, vai ter que jogar Rafinha ou Moreira, os dois que ainda estão fora de forma. O Rafinha nem entrou em campo ainda, e o Moreira até entrou um pouquinho contra a Portuguesa, até entrou bem. Pode ser um ou outro. E na frente, a dúvida é se ele vai colocar a tropa de choque que pode encarar o Palmeiras. Luciano, Rato, Lucas e Caleri. O tal do 4-2-4 aí que ele está utilizando nesse jogo. Tem que pensar nos dois jogos, né? Nesse e no fim de semana contra o Palmeiras. Ok, tem muito tempo até lá, mas esse começo de temporada é sempre perigoso, né? Algum tipo de lesão e tudo mais. Lucas, por exemplo, está voltando para agora. Eu acho que ele vai ter que considerar a questão física, né? Lesão, desgaste. Ah, mas o cara voltou de férias, sim. Às vezes o cara voltou de férias, não está na melhor forma física e acaba tendo um probleminha ou outro. Ele vai ter que avaliar caso a caso, priorizando os jogos de domingo, evidentemente. Tem um tempo razoável, né? Hoje é terça-feira ainda, até o jogo do final de semana, mas eu acho que ele tem que fazer tudo pensando nos jogos de domingo, que é o jogo mais importante. O jogo de hoje ele não é tão relevante assim. É muito mais uma oportunidade de dar uma tamancada no rival, ganhar pela primeira vez no campo desse adversário, do que qualquer outra coisa. Esse jogo não vai mudar nada. Agora, no domingo, ganhar uma taça em cima do Palmeiras seria para o São Paulo, evidentemente, algo relevante, né? E para o técnico também que está chegando agora, né? Já daria a ele um certo fôlego, uma certa segurança. Mas quebrar o tabu também pode ser bom para o Carpini. No entanto, acho que ele no domingo ele tem que priorizar o domingo, evidentemente. Acho que todas as decisões têm que passar por avaliações visando o domingo. Vamos lembrar, né? O São Paulo tinha um tabu contra o Corinthians, também não perdia muito tempo contra o Corinthians, do Corinthians no Morumbi. Quem quebrou esse tabu foi o Lázaro, né? No ano passado, no Campeonato Paulista, ganhou 2-1 do São Paulo do Rogério Ceni no Morumbi. Aí falou, pô, agora vai, o cara vai ganhar corpo. Aí 20 dias depois o Lázaro acabou demitido. Mas eu concordo com o Mauro, né? O Carpini vai, né, hoje e no sábado fazer os dois jogos mais importantes da vida dele como treinador, tranquilamente. Mais importantes quase, eu acho, imagino até que a final do Paulista do ano passado, que ele entrou como franco atirador, não ia ganhar do Palmeiras e até fez um papel digno ali. Mas agora o cara nunca viu, não sabe como é jogar um clássico e é isso que ele vai fazer hoje e é isso que ele vai fazer também no fim de semana contra o Palmeiras. Você acha que é jogo para ir com essa tropa de choque aí? A boa notícia do São Paulo é o Arboleda quase renovando, mas essa tropa de choque aí, você acha que é o negócio? Não fala como se você fosse torcedor do Palmeiras, fala pensando no jogo de hoje. Não, eu acho que de terça para domingo tem um tempo que o São Paulo tem, assim, razoável para se recuperar. A gente está no início de temporada, então uma questão de desgaste, eu acho que ela é menor nesse caso, de terça para domingo. O risco é aquele risco de sempre, mas aí é um risco que os caras correm também no treino, de pisar em falso, torcer o tornozelo, virar o joelho. Aí é um risco inerente da profissão, não tem muito o que fazer. Eu acho que de terça para domingo dá para o São Paulo colocar a sua força máxima ou perto disso e testar. A não ser, claro, eles têm ali jogadores, eles sabem, eles têm exames, eles acompanham o dia a dia, eles sabem um jogador que está com mais próximo de estourar, eles sabem jogadores que podem correr 30 minutos, outros que podem correr 45, e por aí vai. Tem os estudos. Mas pensando na distância e que a gente está no início de temporada, dá para fazer uma administração. Ao mesmo tempo, eu não acho que tem que arriscar. Então, assim, não, putz, o Lucas está quase rompendo. Pô, fosse final de temporada, final de Copa do Brasil, semifinal, mata-mata, aí vai pro tudo ou nada, em faixa ali, joga com a coxa amarrada e vai o que vai. Agora, nesse começo de temporada, pensando só no tabu, São Paulo não precisa se arriscar. Se tiver o jogador tranquilo, fisicamente bem, aí eu colocaria, porque esse risco de lesão, de virar o tornozelo, o joelho, é um risco que corre todo dia no CT e tal. Agora, é só não precisa colocar mais do que. Se o cara tá ali no limite, Tirone, aí segura. Mas se dá para jogar, vai para cima, até porque é importante ganhar moral também, porque se der um azar hoje aí de o Corinthians de repente ganhar do São Paulo 1-0 na fase que o Corinthians está, São Paulo já vai muito mais pressionado. Chega domingo em Belo Horizonte mais pressionado. Ao contrário, se ganhar, já chega mais leve. Então, eu colocaria sim um pouquinho do time titular, desde que, claro, o Lucas não esteja aí perto do departamento médico e tal. Esses jogadores que estejam mais próximos do seu limite, aí não, aí segura.
Ó, o Gui Alviverde, que claro é torcedor do Palmeiras, fala aqui, avisa o Tirone que o Palmeiras comprou mais ingressos do que o São Paulo para a Supercopa lá. 21 mil ingressos comprados por palmeirenses, 16 mil ingressos comprados por São Paulinos para a final, Ô, que Tirone, será no Mineirão. Oi. eu tava até com saudade dessas brigas de torcida dividida, porque eu era, tinha 10, 9, 11 anos, quando a briga era quem comprou mais, aí você ia num jogo de torcida dividida no Morumbi, a maior humilhação é quando a polícia aumentava Isso, o puta, coisa linda cordãozinho que era isso, pro né, cara? gomo. Putz, o gomo vai aumentar aqui, a torcida do rival tá com 3 gomos, a gente tá com um. Era uma desgraça, isso é uma saudade. Então, pô, eu tô ansiosíssimo para essa questão desse jogo Palmeiras e São Paulo, por esse jogo dividido. Eu tô torcendo para casa cheia, 65, 70 mil, 35 de cada lado, tem que ser um negócio lotado pra gente viver o que faz muito tempo que a gente não vive, né, Tirone? Putz, cara, você está falando para mim é uma nostalgia maravilhosa. Para quem está aqui assistindo a gente, vou explicar mais ou menos. Vou pegar como exemplo o Morumbi, mas também vale para o Maracanã. Mas eu vou dar o exemplo do Morumbi, que claro que é o estádio que eu mais fui na vida. O Morumbi tem 12 gomos, 12 pedaços ali do Morumbi. Nos clássicos, normalmente eram 6 gomos para uma torcida, 6 gomos para outra. E como naquela época não era compra pela internet, era compra na bilheteria e tal, então esses negócios iam se movimentando. Então aí um clássico, tá lá 6-6. Aí a polícia fazia a separação lá com um cordão de isolamento de uma torcida para outra. Aí quando começava a encher muito um lado de um dos times, do Corinthians, por exemplo, contra o São Paulo, aí a PM vai lá e anda Puxa a com aquele cordinha. cordão, puxa a cordinha e ganha um gol para a torcida do Corinthians. A torcida Vibrava que nem comemorava. gol. Era um negócio maravilhoso. Não sei como é que era no Maracanã, Mauro, se era o esquema era a mesma coisa. E é um negócio de convivência tão legal, de rivalidade, era mais um ingrediente no clássico. Era uma coisa tão legal, né? Como os caras destruíram esse negócio, né, cara? Como os caras simplesmente aniquilaram essa que era uma das coisas tão legais quanto um jogo, quanto um clássico, era essa história da torcida, ganhar espaço, perder espaço, ganhar território. Era um negócio muito legal. O Maracanã era por aí também, Mauro? Mais ou menos. O Maracanã, no início, tinha uma torcida mista naquele meio ali, ficava meio misturado. É, Às vezes tinha mais torcedor de um time do que do outro e tal. E aí, depois de um tempo, passou a ter um cordão de isolamento. E em alguns jogos havia isso sim, mas em outros era muito difícil, porque a polícia já estabelecia ali a divisão. Um lado ficava todo mundo apertado, outro lado, de repente, os caras estão mais folgados. Você olhava assim, estava tudo cheio, mas de repente de um lado estava um em cima do outro, do outro lado estava quase deitado na arquibancada. Isso também acontecia. Mas houve momentos que houve também esse tipo de coisa, né? Quando uma torcida estava muito maior que a outra, aí não tinha jeito. A polícia era obrigada a ir conduzindo a galera para lá, às vezes deixar uma parte vazia no meio, como se fazia em São Paulo e tudo mais. Só que no Rio é difícil ter essa disputa toda porque tem uma situação muito desigual de tamanho de torcida, né? Tem isso Sim, também, né? é Só numa verdade. situação muito atípica assim do Flamengo enfrentar um adversário, o Flamengo está muito desmotivado. Exceção da torcida do Vasco. A do Vasco sempre encarou a do Flamengo assim em grande número. Fluminense e Botafogo só em ocasiões bem especiais. Falava-se muito do passado, não, a torcida do Botafogo divide o Maracanã contra o Flamengo. Sim, ela ia em grande número. Mas essa questão do dividir é muito relativo. Porque havia uma divisão no meio e um lado ficava todo mundo apertado, do outro lado você não estava tão desconfortável. Isso é um fato. É um fato. É matemático. Isso é matemático. Né? E você olhava os outros setores, especialmente a geral e as cadeiras, você via a diferença na hora do gol. Sai o gol de um time, quantas pessoas pulam para comemorar. Quando sai o gol do outro time, você via quantos pulavam. Ali você tinha uma noção da diferença. Mas aí eu estou falando de jogos com 130 mil pessoas, 140 ou mais. Então você tinha, de repente, alguém levava 80, o outro levava 60. Então era Isso. muita gente, cara. Quer dizer, mesmo quando uma torcida era muito maior que a outra era muito grande. 60 mil hoje é um estádio lotado, pô. É um estádio grande Exato. lotado. Né? Na época você tinha público de. Eu cheguei ao Maracanã com 174 mil, pô. Você Meu imagina Deus. 174 mil Porra, pessoas num jogo de futebol? Isso não exatamente. existe mais. O Luiz Henrique Novo fala: o Morumbis era lindo com duas torcidas, era demais, era um Não negócio era Morumbis, sensacional. Não era era Morumbi. Morumbis ainda, mas era demais. Essa divisão das torcidas e tem coisas maravilhosas de você ter um clássico com outra torcida, né? Até quando você estava Você em minoria, né, Tirone? Quando você tinha lá, você sim, entrava, porque acontecia exatamente, comigo. Tinha lá exatamente. 27 mil de um time, 3 mil. Quando era 1-0 pro meu time, com 27 mil. E os caras lá quietinho, e você em Pô, 3 mil era calando. Putz, era uma coisa maravilhosa.
Putz, quem puder, desfrute disso, que esses caras acabaram com esse negócio, aniquilaram com esse negócio aqui em São Paulo. E a notícia ruim dessa história é que em Minas, veja só, que coisa maravilhosa, para não dizer o contrário. O Atlético e o Cruzeiro, eles, os clubes, eles fizeram um acordo. Para quê? Para todo mundo ir no estádio? Não, 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 não. Um acordo para ter torcida única nos clássicos entre Cruzeiro e Atlético em Belo Horizonte. Eles chegaram a um acordo para realizar esse negócio, e um acordo de 2 anos, 2024 e 2025, em todas as competições da Federação Mineira e também da CBF. E eles pretendem jogar com torcida única no caso de se enfrentarem em competições da Comebol também. Sei lá, se tiver um Libertadores, Cruzeiro e Galo, vai ser torcida única. Vocês não sabem o que vocês estão fazendo, rapaziada. Cara, isso é o enterro do futebol. É o enterro Eles da sabem. convivência. É um desastre. Eles Fala, sabem Mara. o que eles estão fazendo. Os times estão quebrados e têm donos. E os donos estão pensando só na conveniência deles, financeira, achando que vão vender mais ingressos, que não vai ter que dividir torcida ali, fazer aquele isolamento. E pouco se lixando para a cultura do futebol, para a rivalidade saudável, para a festa no estádio, para o Mineirão com 2 torcidas, como havia no passado e tudo mais. Agora o Atlético tem o estádio dele, não vai querer nem ter a torcida visitante, porque alguns quebram a cadeira e tudo mais. Ou seja, por que não pega o elemento que quebra a cadeira e prende o elemento? Processa o elemento por ter danificado o patrimônio alheio, né? Se eu entrar no cinema amanhã e sair quebrando as cadeiras, eu vou preso, cara. O cinema vai me processar. Esse maluco aqui tá quebrando tudo à toa. Que porra é essa? Que negócio é esse? Não existe isso. Futebol não. O cara vai lá, quebra, não acontece nada. Aí você tira toda a torcida visitante porque um elemento ou 2 fizeram algum tipo de bobagem. É isso. Eles sabem o que estão fazendo, sim. Eles sabem. São donos. SAFs. As maravilhosas SAFs. Só se pensa no negócio. O futebol não é só um negócio. Podem estar matando a galinha dos ovos de ouro também, aos pouquinhos, com esse tipo de conduta. E me admira também a passividade, né? Alguém está gritando contra isso? Acho que não. Não. Na verdade, tem gente que aprova, assim. Um ou outro que grita. São desinformados, papai... que acreditam nessa história de que torcida única resolve. É só olhar o que acontece aqui em São Paulo. Quantidade de mortes, de conflitos que continua acontecendo. Ano passado teve uma emboscada de torcida do Palmeiras para a torcida do Corinthians, depois do jogo do Corinthians lá em São Bernardo, né? Sim. Em São Bernardo. Emboscada, não tinha nada a ver. Do Palmeiras com o Cruzeiro na estrada, Mauro. Na estrada. Assim, é um negócio... Exatamente. Sim. Quer dizer, não tinha nada a ver com o jogo deles, não havia jogo entre eles, nada, zero. Aí quando a torcida do Cruzeiro veio para São Paulo no jogo contra o Palmeiras, nem puderam entrar na cidade. A Polícia Militar de São Paulo barrou os caras e mandou voltar para Belo Horizonte, por conta desse conflito que aconteceu antes. Ou seja, não resolve nada, cara. Você continua lidando com o problema. É o famoso tirar o sofá da sala. Tem uma galera aqui falando, não, tem muita violência, eu não vou. Papai Lebrão, é bem melhor, torcida única. Eu mesmo só vou nos clássicos no Allianz porque é torcida única, senão nem ia. Então, isso é uma questão de convivência. Ah, não, porque quando se tem torcida única não tem morte. Então, não é uma verdade. Eu vou dar um exemplo da última morte que aconteceu no Morumbi ou no entorno do Morumbi. Foi na final da Copa do Brasil, com torcidas amigas entre São Paulo e Flamengo, então não teve briga de torcida entre rubro-negros e São Paulinos, mas teve uma morte, um cara lá morreu, baleado. Ah, quem matou o cara? Foi a PM. Foi a PM que matou o cara. Não foi o torcedor do outro, não foi a Polícia Militar de São Paulo que matou um cara na frente do Morumbi. Você sabe que essa é uma das maiores rivalidades, né? Do quê? A Polícia Militar e torcida. Torcida em geral e Polícia Militar, uma grande rivalidade também. Grande rivalidade. É só você ver o que aconteceu com, por exemplo, Fluminense e Argentino Júnior no Maracanã. A polícia soltou bomba de gás lacrimogêneo na torcida do time visitante, deu porrada nas pessoas que não estavam fazendo nada. Por quê? Porque 1 ou 2 malucos lá fizeram bobagem. A polícia desceu a borracha. Brasil e Argentina no Maracanã. Os caras se estranham. Não fizeram isolamento, houve ali um arranca-rabo de meia dúzia. Começaram a bater na torcida visitante. E aí torcedores brasileiros começaram a ir embora do estádio. Gente que estava com criança, com medo, porque a confusão se alastrou. Quem? Polícia Militar. Polícia Militar. Sempre a rivalidade polícia e torcida. Torcida não é organizada, não. Torcedores em geral. Existe uma rivalidade também. Por parte da polícia e muita gente que vai ao estádio detesta a polícia por isso. O cara é maltratado. O cara é tratado dessa maneira.
Outro dia teve Fala. torcida só composta por mulher e teve briga de homem no metrô e na estrada e na rua. Não Pois adianta, torcida única não resolve, gente, não resolve. Não resolve. Tem que ter Aliás, fiscalização, punição. essa questão de botar só mulheres e crianças no estádio também é outra falácia. Torcidas organizadas têm pelotões de mulheres que brigam. Se você quiser ver, procure na rede social que você vai encontrar. Ou seja, acho uma grande besteira também. Vamos tirar todos os homens do estádio porque alguns homens brigam. É uma generalização. A maioria dos homens não vai ao estádio brigar. Como a maioria das mulheres não vai ao estádio brigar. Algumas pessoas, independente do gênero, elas vão brigar. Mulheres, inclusive, que fazem parte organizadas também. Então, essas medidas servem para quê? Para vender uma ideia de que estamos fazendo algo, mas não estão fazendo nada de efetivo. Sim. Nada de efetivo. E a imprensa, em geral, compra muito esse tipo de versão, como se isso fosse... Vamos pensar aqui, o Internacional teve agora, houve briga, foram homens brigando. Foram todos os torcedores do Inter que brigaram, todos eles são violentos. A torcida do Inter só tem homens que brigam. Nossa, então são só lutadores de MMA? Não. Alguns idiotas lá brigaram. Aí você pega todos os homens. Não, vocês não podem ir porque alguns homens brigaram. As mulheres não brigam. Aí quando as mulheres brigaram, como é que vai ser? Eles vão escolher o quê? Não vai ser mais gênero? Vai ser por idade? Vai ser de que maneira? Só pode criança. Criança sozinha não pode ir. Quer dizer, isso tudo, cara, são medidas que só servem para isso, para fazer cortina de fumaça. E o problema realmente da violência nunca vai ser combatido porque eles não querem ou não são capazes. Qual